Agora a gente vai dar início a mais uma aula de discipulado com homilética para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube. A gente vai agora começar na apostila, na página de número 17. E a gente vai, secretário, aqui, tópico 2, o estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Todos acharam? Página 17.2. É a segunda linha preta que você vai encontrar aí, tá certo? Vamos ler? Posso ler? Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. O texto diz exatamente assim. Vou ler para vocês aqui. Assim, ó. Estudar é mais do que o quê? É aplicar a mente a um assunto de modo que? Sistemático. E o quê? Sistemático quer dizer, eu falei isso semana passada. Sistemático quer dizer, você se converteu. Aí você, o que é que eu vou ler? Eu vou ler a Bíblia toda logo? Bom, você vai ler a Bíblia toda para conhecer o seu Deus, o seu mestre, o seu Senhor. Mas a princípio, como novo convertido, você vai ler o Novo Testamento. Você vai começar a ler de Mateus até Apocalipse. Tá? E depois, quando terminar o Novo Testamento, você vai voltar para o Antigo e começar a Bíblia do começo. Certo? Eu sempre indico, além do Novo Testamento, que os novos convertidos leiam também o livro de Provérbios, que é um livro os livros que nos dá muita sabedoria é o livro dos reis. O livro dos reis, que é Salomão, Davi. Então, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, o livro dos Salmos, quando a gente lendo, tem muita sabedoria. Agora, principalmente Provérbios. É muito importante você ler Provérbios, porque Provérbios é o pai falando com o seu filho e ensinando o caminho que ele deve andar. Ali ele mostra tudo, porque o pai que está falando tem experiência, tá bom? E eu gosto que o Provérbio pega muito bem para o homem, porque ele pega para a mulher. Estou dizendo assim, para o homem ele é, entendeu? É essencial o livro do Provérbio. Agora a mulher deve ler também, deve para todo mundo. É porque ele fala mais se referindo ao filho, meu, né? Mas no caso da igreja, Deus se refere a todos nós igualmente, filho meu, né? Então, leia o Novo Testamento e leia sempre uma porção de Provérbios do começo também, tá? Faz do livro de Provérbios uma mini Bíblia para você. Como assim? Você está lendo o Novo Testamento, mas começa a ler Provérbios número 1. Aí vai lendo. Marca, parou ali, marca, com lápis, caneta lápis, marca. Começa ali, vai lendo, leia Provérbios todo até o 31, tá? Que você vai ter muita sabedoria. Não só Provérbios, é outro livro, mas é um dos tais, para que você possa saber lidar com situações que Salomão viveu e que existem no dia de hoje. Amém? Então vamos lá. Então, lê de maneira sistemática. Eu expliquei, é você ler sequencialmente e na ordem. Vou ler o livro, ou seja, vou ler o Evangelho escrito por Mateus. Você vai ler todo livro. Lê até terminar. Quando terminar, você vai para Marcos. Depois você vai para Lucas. Depois João. E daí vai. Depois depois Romano. E aí vai. Tá? Deve ler. Na apostila de vocês tem um plano de leitura da Bíblia em um ano. É muito bom. E quando terminasse esse curso, você estaria já lendo a Bíblia uma vez. No mínimo, você tem que ler a Bíblia uma vez. No mínimo. Mas deve ler mais. Tá? Então, ler de maneira sistemática, de maneira organizada. Certo? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, o texto assim porque devemos estudar a Bíblia. Por que devemos estudar a Bíblia? Vamos ver. Ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente é salvo para servir ao Senhor. Vamos ver isso aí? 1 de Pedro 2:9.
Em Efésios 2:10. E pode ler 2:9. Mas vós sois a geração eleita, um sacerdócio real, Muito bem. a nação santa, Isso. o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para onde? Das? Trevas, Para onde? Para a sua maravilhosa quê? luz. Certo? Para dar o quê? Testemunho. Você agora vai dar testemunho. Aí alguém vai dizer assim, tu já viste Jesus? Aí ele vai dizer assim, eu vi. Tu já viste? Já. Foi o que ele fez para tu? Hã? Aí você vai começar a dizer, rapaz, a prova que ele existe, que eu vi ele, é porque eu 2 vezes salvo. Ele salvou a minha alma. Eu não prestava para nada. Eu estava podre. Eu ia para o inferno mesmo. Mas eu vi ele. Eu estava na igreja e de repente eu vi ele. Aí o camarada fica incomodado quando a gente viu ele. Ele quer que veja fisicamente, materializado mesmo, ele quer. Mas a gente vê Jesus pela fé. A gente vê Jesus com o nosso coração. Lá em Mateus 9:27, diz que os cegos chegaram. Jesus tinha acabado de terminar um sermão. E os cegos, 2 cegos chegaram e começaram a seguir a Jesus. Você já viu cegos seguir alguém? Hã? Lá no Evangelho escrito em Mateus 9:27, diz que os 2 cegos seguiram a Jesus. E Jesus ia andando e eles seguiram Jesus! Jesus! Quer dizer, eles estavam vendo. Como eles estavam vendo? Eles eram cegos? Estavam cegos. Mas pela fé eles estavam vendo demais. Vendo e não conseguia errar o caminho não. Era Jesus andando e dizia, Jesus, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Jesus, tem compaixão de ti, andando, seguindo. Jesus chegou, entrou em casa, fechou a porta, daqui a pouco chega o cego lá. Jesus vai lá, abre a porta, vem, acertou a casa do Senhor. Cego, enxerga, irmão? Cego, vê? Não, mas pela fé, eles estavam vendo ali Jesus. Estavam vendo pela fé. Tá? Então, não é diferente. A gente entende pela fé. Tá? Você vê. Quando a gente vai orar, no nosso culto, no nosso particular, como é que a gente ora? De olho fechado. Por quê? Com o olho aberto a gente não vai ver nada. Mas com o olho fechado a gente vai poder entrar na dimensão espiritual. Por quê? O olho que enxerga Deus não é esse daqui. É esse daqui. É o olho da fé. Que é uma prova que é esse olho que enxerga. É esse olho que vê Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o texto sagrado diz assim: porque o Deus desse século cegou o entendimento. Deus entende o olho do entendimento. É com esse olho que a gente tem fé, é com esse olho que a gente vê a Deus. É com esse olho que a gente entende. O olho do entendimento. O Deus desse século, o diabo quer cegar esse olho. É por isso que quando a pessoa deixa Jesus para o mundo, ela sabia de tanta coisa, era tão temente, mas deixou Jesus e foi para o mundo. De repente você vê a pessoa, bota o piercing, fura a orelha, e faz isso, e faz aquilo, mas fulano mudou de repente, é porque foi cego. E o diabo cegou. O olho dele, ó, ficou cego. Ele não consegue mais ter aquela visão que ele tinha antigamente. Aí acontece todas essas coisas. Ele volta nas trevas de novo. Nas trevas é sinônimo de pecado. Então, a gente vê que você foi chamado para dar testemunho da virtude de Deus, da virtude de Deus de modo geral. Então, uma prova que Deus existe é você. É você ser salvo. Porque ninguém conseguiu mudar você. Ninguém conseguiu. Mãe deu conselho, pai deu conselho, alguns foram presos, aconselhados por psicólogo, psiquiatra, juízes, conselheiros, padres,
tá? Mas só a palavra de Deus, só Jesus Cristo pode ali, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, convencer você e mudar você. E trazer você para esse lugar e fazer você ser obediente ao ponto de você estar aqui nos cultos, estar aqui nos trabalhos internos da igreja. Você tem um compromisso, e não é com o pastor, nem é com a igreja, é com Deus. É com Deus. Porque se fosse comigo, eu não conseguiria jamais fazer você vir aqui. Eu não tenho nada para dar a você, mas o Deus aqui do céu tem muito para te dar, e não só a ti, como a todos que vierem depois de ti. Amém? Então, devemos entender que aqui, nós fomos chamados para dar testemunho, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui e vou para aí embaixo. O ponto 2 de baixo, porque eu já li essa parte aqui. Eu falei sobre o manual de trabalho, que tudo tem um manual. A gente comprou uma peça dentro do manual, então não é diferente. O nosso manual é o que? Nosso manual é o que, igreja? É o que? Qual é o nosso manual? Qual é? A Bíblia. O manual é o que? É aquilo que lhe direciona, que lhe ensina, que lhe instrui para você acertar. A Bíblia é o nosso manual. E ela é um manual de prática, de regras e de fé. Certo? Então, se você for pela Bíblia, você não vai errar, porque quem fez este manual é Ele. Quem escreveu esse manual, pense, o Espírito Santo de Deus, dando inspiração ao homem para escrever de maneira tal que a Bíblia diz que nenhuma profecia da Bíblia foi escrita por vontade humana. O que quer dizer isso aí? Que não existe uma palavra aqui que tenha sido colocada da vontade do homem. Não vou colocar isso aqui, não. Todas as letras, todas as palavras que estão aqui na Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi Ele que inspirou o homem a escrever. É por isso que eu creio na Bíblia. É por isso que quando alguém diz assim para mim, mas a Bíblia foi um homem que escreveu. Aí você pergunta, então o sapo sabe escrever, o cavalo sabe escrever, o cachorro sabe escrever. Vamos chegar mais perto do homem, de acordo com a história. O macaco sabe escrever, já que ele tem mão e a turma diz que o homem veio dele. Me mostra algum animal, algum ser, além do homem que sabe escrever. Não tem? Então Deus iria usar quem para escrever? Agora saiba que ele só foi usado para escrever, mas o conteúdo da escrita veio do céu. Veio de Deus. Tá? Então, a Bíblia foi escrita pelo homem, foi porque animal não sabe escrever. Deus tinha que usar um homem porque ele veio também para salvar o homem. Então o negócio de Deus é com o homem, e é por isso que ele pega o homem pecador, salva ele e bota para pregar para outro pecador. E aí que está o segredo, porque o outro pecador vai dizer, rapaz, é mesmo. Porque ele foi transformado. Ele era triste, esse cara. Isso é uma praga, rapaz. Esse bicho não prestava para nada não. Isso só prestava para ir para o inferno, rapaz. E agora está falando essas palavras aí que, rapaz, não, agora não quero não, vai pagar perturbado. Vai dormir, se acorda, quando vê o camarada, fica olhando o comportamento dele assim, meio estranho, assim, e aí fica perturbando ele. Aí você se aproveita, você diz, vamos à igreja? Aí traz, aí mano, pode trazer, não se preocupe mais não. Você conseguiu trazer até aqui, senta na cadeira. Deixe, siga o copo com água, fique do lado quietinho e deixe que o mestre se encarrega do mestre. Se encarrega. Eu digo sempre, se a pessoa vem à igreja há muito tempo, ela vai se converter. Vai, porque se apaixona, irmão. Jesus é lindo. Não tem como se apaixonar por um Deus desse. Entendeu? Então, é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir. Então, estudando a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve, aí ela tem fé para a salvação. É por isso que é importante que elas ouçam. E é por isso que a gente prega
É por isso que a igreja tem que levar a palavra nas comunidades. Aí é que vai esses cultos de evangelismo, culto evangelístico, culto na praça, culto em tal lugar. Para quê? Para que aqueles que não vêm à igreja sejam alcançados pela palavra onde estão e assim possam ser estimulados e a sua fé possa brotar para a salvação. Porque a fé vem pelo... Se ele não ouvir, como é que eles vão ter fé? Aleluia, glória. Entendeu? Para a salvação não vai ter, porque fé todo mundo tem. Mas existe a fé para a salvação, que é produzida mediante ouvir, mediante a pregação da palavra de Deus. Você prega, a pessoa ouve, você está gerando fé naquela pessoa. Gerando fé. Aquela pessoa está tendo fé. Certo? Então, vamos lá. Diz assim o texto. Ela alimenta, ponto 2 embaixo. Ela alimenta a nossa alma. Ou seja, ela alimenta as nossas almas. Leia Mateus 4:4. É lá o momento da tentação. Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Muito bem. Então, Jesus estava no deserto, sendo atacado pelo diabo de jejum, ou em jejum, 40 dias, debilitado, fraco, com fome, cansado. Tá? E o diabo pegou ele bem no momento de fraqueza. Saiba, porém, você, que o diabo, ele vai querer pegar você no momento das suas fraquezas. Ele vai querer acertar no seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? O pastor não sabe, nem eu quero saber. Mas você sabe qual é o seu ponto fraco. Então você tem que, proteger esse ponto fraco que você tem. Porque é lá que ele vai atacar. É lá que ele vai atacar. O diabo só vai atacar ali. Qual era o ponto fraco de Jesus? A fome. Naquele momento. O diabo atacou aonde? Na fome. Tu não és o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Aí, ele estava o quê? Na palavra. E aí ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de viverá o homem. Certo? Então, entendamos que você tem que estar comigo, preparado com a palavra de Deus para vencer os ataques do diabo contra a sua alma, certo? Contra a sua vida. Vamos dar um pulo aqui, que a gente já estudou isso aqui. Vamos lá. 2.1 embaixo. Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Deixa eu ver. Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. A Bíblia, ela é a espada do Espírito. Ela é a espada do Espírito. Tá? Então, vamos ler aqui. Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Efésios 6:17. Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Certo? Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, naquele momento que Jesus estava no deserto defendendo ali contra o diabo, ele estava dando espada. Quando ele rebatia a palavra, nem só de pão viverá o homem. Era como se ele estivesse dando estivesse atacando ali. Então, vamos lá. Vamos ler mais aqui. Ela é a espada do Espírito. Diz assim, ela é o instrumento do Espírito. Se nós houver abundância da palavra de quem? O Espírito Santo terá o quê? A oportunidade de o quê? Operar através de nós. É preciso sempre meditar em quê? Salmo 1 e 2, que diz: bem-aventurado o varão, que anda segundo o conselho dos ímpios, não é isso? Então, o Salmo 1. E aqui diz assim: Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria tudo o que ele nos disse. João 14:26. Vamos lá. E aí? Glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as
tenho dito. Mas é necessário saber que Ele só nos lembrará aquilo que já temos, o que já lemos e ouvimos da parte do Senhor. Não pense você que o Espírito Santo vai lembrar uma coisa que você nunca leu. A pessoa diz assim: eu queria ser um pregador. Eu queria ser um pregador. Mas como você pode ser um pregador se você não lê? Como você pode ser um pregador se você não procura evangelizar, não procura pregar? Então você tem que ser o quê? Aquilo que você quer ser, você tem que praticar, tem que procurar aprender. Então, eu não sei evangelizar. Como é que eu aprendo a evangelizar? Evangelizando. Eu não sei pregar. Como é que você aprende a pregar? Pregando. Então, a gente tem que fazer. E aí a gente vai o quê? Desenvolver, né? Vai se desenvolver naquela tática, né? E aí a gente vai ser mais preparado para toda e boa obra. Tá bom? Aí chega o nosso pastor Gregório aí. Já está ali, ó. É bênção do céu. Quer vir aqui dar uma palavra aqui, pastor Gregório? Então, a gente está vendo aqui, veja bem. Vamos lá. Aqui, 1.4. aí lá em cima. Perdão. Aí, 2.4, é isso? Ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Vamos ver o Salmo 119, 72, que pode ler. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O que quer dizer isso aí? Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, priorizar a palavra de Deus. Você já viu que tem pessoas que parecem que não têm temor de Deus? Por quê? Está na igreja, na hora da palavra, a pessoa começa a conversar, sai para atender telefone, tá? Então, isso aí é falta de respeito, é falta de temor. Então, não podemos agir, você não age nunca desse jeito, porque, ó, entenda bem, quando o pregador está ali, o pregador, ele é um representante de Deus. Deus está se utilizando do pregador para ensinar a sua igreja. Então, a partir do momento que ele vira as costas para o pregador, ele está virando as costas para quem? Aí está desonrando quem? Porque Deus, ele é a palavra de Deus. Então, está respeitando o pregador que se esforçou, que está dando o máximo para estar ali sem ganhar nada de você, tá? Está respeitando a Deus, está respeitando ao mais fraco, porque tem pessoas que é mais fraco do que você. Então, se você tem conhecimento agir dessa maneira, a pessoa que é mais fraca vai começar a não dar também valor. E outra coisa, o fato da pessoa rejeitar a palavra que está sendo pregada pode dar a impressão para outra pessoa que a pessoa que está pregando não é qualificada, tem algum pecado naquela pessoa. Então veja quanta maldição vai surgir quando isso acontece, tá? Algumas pessoas podem conhecer e entender que não é, mas a pessoa que não conhece pode chegar a pensar dessa maneira. Então temos que respeitar a hora em que a palavra de Deus está sendo ministrada. Não é só na hora da ministração da palavra, é em todo momento. A partir do momento que você entrar aqui, o mundo acabou para você, não existe mais não. Entrou por essas portas, acabou. Desliga celular, você tem que ficar totalmente ligado só no que vai acontecer aqui dentro. Por quê? Não se preocupe com mais nada, porque o Deus que está aqui é o mesmo Deus que está cuidando dos seus lá do outro lado. É o mesmo Deus que está trabalhando aqui e trabalhando lá do outro lado. Então não tem por que você se preocupar. É por isso que o Senhor tem no livro de Eclesiastes, capítulo 5, que nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. O que é guardar o pé? É não ficar viajando no pensamento. O corpo está aqui, você olha, a pessoa está aqui, mas o pensamento está onde? Lá do outro lado, pensando nisso, naquilo, não está adorando. E é aí que você perde, porque Deus não está olhando para a sua aparência, Ele está olhando para o que está no seu. E aí, a adoração vem do coração. Então, se você não está adorando, você está perdendo tempo, porque é na adoração que a gente recebe as nossas bênçãos, é na adoração que a gente fica, toma posse da palavra. Porque, irmão, entende bem, a palavra, ela é comparada na Bíblia como muitas sementes. Então, as sementes que é a palavra de Deus, ela não é uma semente como a
semente da terra, que uma pode morrer, a formiga pode comer outra, não. A semente, aonde essa semente que é a palavra, aonde, na terra que ela cair, ela brota. Na terra que ela cair, ela brota. Não tem para não brotar. Você vê que a parábola do semeador, ele saiu semeando em todos os lugares que ele semeou, a semente brotou. Foi acidental. Agora, uma morreu, outra foi espinhada, e daí foi. Então, entendamos que a semente, a semente que é a palavra de Deus, ela é viva, ela brota. Agora, mais esperto, mais vivo, mais sábio é quem pegar toda a semente que for saindo. Já tem uns que ficam escolhendo a semente boa e opa, é para mim, é a bênção, né? Aí sai a correção, não, é para si branco. E não é para mim também. Tudo que vem lá eu devo captar, eu devo receber. Está entendendo? Para quê? Para que eu seja mais sábio, mais forte, mais bem preparado, tá? Porque eu não sou perfeito, todos nós somos falhos. E quando Deus fala, estamos estudando sobre a palavra de Deus. Quando Deus está falando, todas as palavras que saem, ela tem endereço certo. Uma certa vez um homem chegou, ele estava querendo aprender a pregar. E aí o que ele fez? Ele não tinha professor, aí ele morava no roçado, né? Aí ele ia para dentro da mata, tinha um lago lá na mata, ele pegava a melancia, enfiava a melancia nas varas, assim a melancia nas varas, né? Aí ele pegava a minha Bíblia, pessoal, vou ler agora. Aí a minha Bíblia, aí começava a ler, orava a Deus e começava: boas melancias, eu quero dizer para vocês que vocês são especial para Deus. Deus tem um propósito com o homem, ele quer salvar o homem para que o homem não vá para o inferno. Ele começava a pregar. E ele fez isso por muito tempo, até ele ficar bem fraco. Uma vez ele estava pregando numa igreja, e aí ele teve que esperar, chegou um homem e disse assim: ei, eu me lembro do senhor de algum lugar. O pastor disse assim: rapaz, peraí, o senhor não é aquele homem que pregava para a melancia lá dentro da mata, não era? Como é que você sabe disso? Sabe por que eu sei disso? O senhor pregava para a melancia, mas eu ouvi a pregação do senhor e me converti. E hoje eu sou pastor. Está vendo? Então, é importante que a gente entenda que a palavra de Deus não está saindo de mão. A pessoa pode não ter um conhecimento, não pode ter uma eloquência no seu falar, pode até falar gaguejante, pode até falar com um pouco de dificuldade, mas observe que está saindo. Porque não é dele, é de Deus. Aproveitando que ele está fazendo força para dar o melhor, ele dá o que ele tem ali. E o Espírito Santo está ali, ó, tirando o máximo dele até onde ele leu, para dar para a gente que está aqui, no meio da igreja. Então, absorva, seja educado, seja temente a Deus. Você fazendo assim, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, tá? Porque você vai estar honrando a Deus, certo? Então, vamos ser sábios nesse sentido. Vamos lá? E mais um texto aqui assim, ó. Aqui, quando eu estou aqui outro para aqui. Aí a gente vê aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui agora. Essas riquezas vêm pela revelação do Espírito. Vejamos o que diz Efésios 1:17. Lê aqui, em alta voz aí. Efésios 1:17. Eu tenho aqui já, está bem perto de mim. Vou ler para vocês. Diz assim: Efésios 1:17. Bem coisa linda. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de quê? E de que mais? Espírito de sabedoria e de revelação. Vê que coisa linda? É o temor. Quando você está ouvindo, o que é que você está absorvendo ali? O que é que você está recebendo? O Espírito de sabedoria e de revelação. É muito importante. Aí por que a pessoa que não presta atenção, que fica desapercebido, fica aquele tempo meio sem desvirtuado? Mas a pessoa que está dentro ali aprendendo, a pessoa se torna sábia. E é aí que Deus vai preparando e a pessoa vai se destacando, começa a brilhar. Aí você vê que o irmão já está se tornando um pregador. A irmã já está se tornando uma dirigente já. A irmã está evangelizando muito bem, está cantando muito bem, está batendo na bateria. São pessoas que estão ligadas, estão atentas, estão absorvendo, estão aprendendo, estão se dedicando às coisas que estão vindo do alto. Porque
muito alto, certo? Então, entendemos que é importante isso acontecer na nossa vida. A pessoa que procura entender a Bíblia apenas pelo intelecto, logo desistirá de sua leitura. Mas, pastor, uma vez eu me lembro de uma irmã que ela disse assim: eu desisti do curso. E por quê? Porque eu não entendo nada. Eu disse que a senhora orou a Deus pedindo entendimento. Porque se você quiser entender pelas suas próprias forças, você não vai entender, não. Eu não entendo. Sou pastor e não entendo. Eu tenho que ler. Às vezes o negócio está tão difícil que eu tenho que pegar um comentário, tenho que pegar um dicionário. E quando ele não consegue, eu tenho que ir lá, Senhor, o que quer dizer isso aqui? Me revela, Senhor, me ajuda. Eu tenho que orar e pedir a Deus entendimento daquela palavra. Tá? Então, a gente tem que entender que a gente não vai entender a Bíblia pela nossa força. A Bíblia é compreendida pelo Espírito, certo? E para você compreender ela pelo Espírito, você tem que agradar ao Espírito, tem que ser sensível ao Espírito. Aí você vai conseguir entender. De tal maneira, eu acho lindo, eu digo, pessoal, leia a Bíblia. Mas tem coisa que eu não entendo, mas leia. Leia, e aquilo que você não entende, leia mais de uma vez. E tem mais, leia falando. Leia falando, disse Jesus, eu sou o pão da vida, valendo e falando assim, se puder, na sua casa. Por quê? Vai ficar gravado em dois sentidos seu, no olhar, vai ficar gravado e no olho. Entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Você vai absorver com mais facilidade, tá? E aqui a gente vê, deixa bem claro que você vai estar mais bem preparado. Por quê? O Espírito Santo vai ter mais liberdade de te fazer lembrar do que você leu. Você não só olhou, mas você falou, ficou gravado. Porque quando a gente olha, nosso cientista grava, né? Grava, aproveitando quando a gente vai ler a igreja, a gente fica, o disco rígido vai rodando, a gente lembra depois que a gente fez. Então, o que você lê olhando ali, você grava. E falando também é outro tipo de gravação que você vai ter no seu intelecto. Você vai ter dois tipos de gravação, de lembrança. O Espírito Santo vai ser utilizado em todas as duas na hora que você estiver falando. Entendeu? Aí vai ter assim, ó. Aí vai assim, vem pela revelação do Espírito, vejamos o que diz. Então, a pessoa que procura entender a vida apenas pelo intelecto. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Estou precisando de água. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então, quer dizer isso aqui? Você precisa da ajuda de quem? De quem? De Deus. Não, fica assim, da ajuda do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ensina, tá certo? Deus está no céu, o seu Espírito Santo está aqui, dentro de nós e entre nós também, certo? Então, esse Espírito que quando a gente está lendo, é Ele que nos ensina, tá certo? Então, tenha intimidade, tenha vontade, tá? Se achegue, agrade o Espírito Santo. Você vai errar? Vai, mas reconheça seu erro e peça perdão. Diga: Espírito Santo, me ajuda, tá? Tu estás dentro de mim, tu mora em mim, me convence do meu pecado. Não deixe que eu seja insensível ao pecado, mas que eu seja sensível a ti, o teu convencimento. Esse é o propósito do Espírito Santo, é convencer você do seu pecado. A gente só está aqui porque o Espírito Santo ele nos convenceu do nosso pecado. Amém? Aí ele vai dizer assim, ó. Vamos lá. Não é de calma. Estou lá em cima, né? Aqui. Isso. Uma diretriz de convicção pode. Isso. Segundo o renomado por convicção, mas em toda a Bíblia, 32 livros começam, desde que fonte de riqueza. Isso. A Bíblia é a melhor diretriz de consulta humana, seja na formação do caráter ideal, como na formação da vida cristã. A falta de correta e pronta orientação espiritual dentro da palavra de Deus, especialmente em nossos perfis, tem resultado em inúmeras
coisas que oferece a si mesmo aos demais em redor. Pastor Antônio Gilberto, isso é uma reflexão da parte dele. É isso? Aí a gente vê lá a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. O autor da Bíblia é quem? Deus. Seu real intérprete é quem? O Espírito Santo. E o seu tema central é quem? O Senhor Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser o quê? Salvo. Crer nela para ser o quê? Salvo. E praticá-la para ser o quê? Santo. Deu para entender, pessoal? A gente está estudando sobre a Bíblia, então é importante a gente ter esse temor, tá certo? Vamos ao segundo ponto agora embaixo, 3.3. Como devemos estudar o quê? A Bíblia. Leia a Bíblia conhecendo o seu Autor. isto é, de suprema importância. Ela é o único livro cujo autor está presente quando se abre a Bíblia que vai ler, irmão, ele aparece na hora para levantar. O Espírito Santo de Deus chega na hora. Ele está ali com você. É lindo, é lindo. Eu me lembro que o tesoureiro de Candace, né, da rainha da Etiópia, vinha em uma adoração em Jerusalém, e ele era um eunuco, andando na sua carruagem de cavalos reais, em alta velocidade, e ele vinha lendo uma cópia ali, né, um manual ali, uma cópia da palavra de Deus. Ele estava lendo Isaías 53. E Filipe estava em casa, e o Espírito disse para Filipe: Filipe, levanta-te e vai ao deserto. E Filipe levantou-se e foi ao deserto. E o Espírito disse tudo como Filipe tinha que fazer. Quando chega lá, Filipe encontra a carruagem, o nobre em cima, com a Bíblia aberta. Não era essa Bíblia que a gente tem, era o Pentateuco, né? A lei, os profetas ali. Mas a gente vê que ele estava lendo os profetas, não era a lei. Porque ele diz assim: Filipe vê a carruagem e começa a correr igual a carruagem. Em vez dele pedir parada, não, ele continuou correndo junto com os cavalos. E o nome Filipe quer dizer amigo de cavalo. E ele vai correndo, os cavalos correndo, Filipe correndo do lado do homem e diz assim: entendes tu que lês? Aí ele disse: como posso entender se não há quem me explique? Aí o Filipe, eu te explico. Aí parou a carruagem, Filipe explicou que o que ele estava lendo, que era Isaías 53, sobre a morte do Cristo, né? E ali, quando o Filipe explica, o Espírito Santo toma conta dos dois, ele se alegra, aceita Jesus como Salvador, é batizado, irmão. Ele pede para ser batizado, Filipe batiza ele é batizado no Espírito e Filipe é arrebatado, some daquele lugar na hora. Coisa linda, coisa linda. Então ele vê que o Espírito Santo ele tem prazer em fazer a pessoa compreender o que está na Bíblia, certo? Ele tem prazer. Agora o que é que ele tem que fazer? Ler. A Bíblia fechada você não vai aprender nada. Sem ler, pastor, estou tão fraquinho. Está fraquinho, filho? Por quê? Sei lá. Eu sei por quê. É duas coisas que você não está fazendo. É três coisas que provavelmente você não está fazendo. Uma é ler, a outra é orar e a outra é vir à igreja. Essas três coisas que você tirar da sua vida, você morre. A não ser que você seja forçado, seja tirado forçadamente. Tem pessoas que vão preso, tem pessoas que são detidas, e daí vai. Mas se você tem liberdade e não faz, vai ficar fraquinho. Então eu queria assim, eu estou bravo, sei lá, eu estou com vontade de deixar. Quer deixar ele, né? Tá certo. Sabe onde é que tu vai, né? Sabe, né? Pode ter uma boa viagem para tu, né? Ele vai ser uma boa viagem. Mas você está pensando que o mundo é vitamina. Eu estou fraco, então eu vou sair porque não entra. Então porque eu estou com o pé dentro e outro fora, pastor. Bota o outro para dentro, infeliz. Não, irmão. Só bota o que está fora para dentro. Não, bota o que está. Só bota o que está dentro para fora, né? Não, bota o que está fora
porta, eu vou ficar na porta. Irmão, não sai da igreja por nada. Está fraquinho, mas fica aqui. O Espírito vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Deus vai te abençoar. Fique, não saia não. Não saia não. É isso que o diabo quer, que você perca a sua salvação. Não dê brecha para o diabo, ele também não. Fique no lugar. Porque aqui, se você não se fortalecer aqui, se você não crescer aqui, não prosperar aqui, não mudar de vida aqui, então que você vai mudar. E aí que o diabo te engana, te dando riqueza lá fora, o Senhor diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo todo perdendo a sua? Está entendendo? Então, o lugar é esse aqui. Tem gente aí que está brincando, aí vai para o mundo, depois volta, mas na saída para o mundo ele tropeçar e morrer, já era, meu, dançou. Certo, pessoal? Então, ele vai dizer assim, ó, vamos lá, a gente está quase terminando. Aqui diz assim, a Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo o quê? Por isso é preciso conhecermos e amarmos o seu quê? Autor. Pois conhecendo-o, a compreensão será mais fácil. Entendeu? Então a gente tem que conhecer o Espírito, tem que conhecer Jesus Cristo, tem que conhecer a Deus, tá? É isso que eu digo, ó, o cristão ele deve ler a Bíblia todinha. Porque lendo a Bíblia você está conhecendo o seu Senhor, o seu noivo, tá certo? Então leia a Bíblia toda, tenha esse compromisso, só sossega quando terminar ela. E depois de terminar, diga, vou ler de novo. Porque não é só ler uma vez, tem que ler o máximo de vezes, para você gravar o máximo mesmo. Que é para quando você abrir a boca, você, olha, irmão, a pessoa que lê a Bíblia, ela não tem medo de ir na frente, não. Tem que chegar ali, ai, irmão, a pena está, irmão, a pena está com a coisa, fica bem na bodega ali, a pena está, ai, irmão, estou sei lá, quando chega aqui, fica meio assim, não, irmão. Eu admito que se der um pequeno nervosismo, mas a pessoa fica, não sabe por que fica assim? Porque não lê. Se lê e orar, quando chegar ali, você vai estar cheio. Por quê? Quando você lê, você se enche. Quando você se enche, a tendência do que se enche é o quê? Derramar. Então, se você está cheio de Deus, cheio da palavra, você vai querer derramar. O que é derramar? É querer dar aquilo que você absorveu. É por isso que quando a gente que tem conhecimento da palavra, vê a palavra, a gente para do lugar para conversar, a gente é homem. Se a mulher não fica lá, vamos embora, né? A mulher que fica, vamos, rapaz. Tem a irmãzinha lá que chega lá para comprar mim, o marido dela é pastor, quando ela chega lá, eu tenho pena dela, porque eu e o marido dela para conversar, aí sofre a mim e sofre ela. Porque a gente tem que dar, rapaz, e aquele versículo, rapaz, e ele te dizer assim, e ele foi para onde? Ele voltou para ali, e daí vai, começa aquele negócio todo. E se a irmã não der um toquezinho do lado assim, fica lá, todo. Porque falar de Jesus é bom, irmão. E as irmãs devem glorificar também, porque antigamente os homens paravam para conversar de coisas que não era, mas agora é Jesus. Então ela sabe que a conversa ali é útil, entendeu? Então vamos lá. Aqui, ó, leia a Bíblia diariamente. Deuteronômio 17, 19. Vamos lá. Deuteronômio 17, 19. Deuteronômio é lá no começo, o quinto livro da Bíblia, tá bom? Lá no começo da Bíblia. 17, 19. E o terá consigo, e nele dará todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Olha, e o terá consigo, é o que? A palavra, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazer. Então, a Bíblia sempre dá ênfase a nós para que a gente não só leia, mas que a gente faça aquilo que a gente está lendo, tá? Então, você pode fazer sem medo do que você lê na Bíblia, certo? De maneira que assim, ó, estima-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia. Misericórdia. Diariamente. Então veja bem, se 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente, e a gente tem uma boa quantidade de homens que pregam, de mulheres que são ousadas, imagina se todos lessem. E o mundo pegava fogo. As igrejas estavam assim, borbulhando. Aí o cara passava ali e ia ver luz aqui saindo.
alcançadas, ou seja, muitas pessoas já teriam sido alcançadas já. Eles não tinham voltado. Quem retarda a vida do Senhor, eu acredito, seja nós. Porque é muito grande devagar, e o Senhor disse uma certa vez que, olha, há ainda algumas ovelhas que têm que ser agregadas a esse aprisco. Jesus disse isso, que tinha algumas ovelhas que haveriam de ser agregadas a esse aprisco, certo? Então, a gente vê que tem pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho, por Jesus Cristo, para crer e se entregar, tá? Então, vamos pregar mais, vamos ler mais a palavra, vamos se interessar mais pelas coisas de Deus, tá bom? Aí eu digo aqui assim, ó, diariamente, né? Aqui, portanto, não é de causar admiração haver tantos crentes frios, infrutíferos e raquíticos dentro da igreja. Tá vendo? Muito crente frio, raquítico, que não dá fruto. O crente que não dá fruto é aquele crente que não investe nada na obra de Deus. Né? Ele acha que dar o dízimo está bom demais. Ele já deu o dízimo, está bom demais. E é puro engano nosso, até porque ele não dá o dízimo, a gente devolve o dízimo. Tá? A gente aprende que o dízimo é 10% dos 100% que você tem. Deus te deu 100%, você só vai devolver 10% para a sua obra. E não pode ser obrigatório, tem que ser por amor. Você tem que sentir esse desejo de dar. Porque se der com uma vontade, não vai ganhar nada da parte de Deus. Tá? Então, ele dá 100%, você devolve 10% como forma de agradecimento para investimento na sua obra. Mas tem que é tão grande, né, irmão? E às vezes Jesus dá 100% e ele não quer dar 10%. E eu conheço gente, irmão, que ganha, conheço gente que é assim, ó, ganha 3 mil reais. 3 mil reais, salário bom, não? 3 mil reais, 30, 90 e 100. Aí o dízimo, vai tirar quanto o dízimo aqui? 10%. Aí vai estar aqui, ó. 300. Aí vai restar para ele quanto? 2.700. Irmão, o cara é tão miserável, tão pirangueiro, que o mais importante para ele não é nem esse, é esse daqui. Ele fica preocupado com esses 300. Rapaz, esse 300 eu fazia tanta coisa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E ele dá assim, meio. Tá? Ai, os 2.700, ele está preocupado com os 300 que ele deu. Ele não vê quem foi que deu os 3 mil a ele. Quem que dá saúde a ele, sabedoria a ele, livramento a ele. Quem deu tudo que ele tem foi quem? Aí ele está fazendo questão disso daqui, entendeu? Que vai ajudar tanto na obra, né? E quando a gente investe na obra, a gente é abençoado de várias maneiras. Até a nossa comunidade, está vendo que o evangelho é pregado? Assaltantes, estupradores, né? Matricida, patricida, homicida, eles são todos se convertem. Tá? E aí a gente deixa de ser assassinado, a gente vê filho bater em mãe, matar mãe, tem filho matar pai, a gente não vê estupro, não vê boca de droga, né, na nossa comunidade, porque a gente está pregando a palavra tem poder, convence um camarada e ele se converte. A gente está ganhando desse lado também. Outra coisa, quando a gente prega o evangelho com amor, a gente constitui o quê? Amigo, amizade. É por isso que eu digo a vocês, eu ensino a vocês, que entrar na igreja, vocês que são da igreja, em nome de Jesus Cristo, não fique no seu lugar, porque tem que dar as costas para a visita, não. Vá lá e aperta a mão, seja bem-vinda, quer um copo com água, tem um abraço. Se não deu tempo quando começou, tem um abraço quando terminar. Ei, vem cá, tem um dar um abraço, tem um abraço na pessoa. Foi bom você ter vindo. Você está constituindo uma amizade. Vai que aquela amizade ali é um delegado, é um juiz, é um doutor, um médico, alguém que lá na frente você não vai nem saber. Quando chegar no lugar, você está lá, ó, perdido, alguém. Ah, me lembro de tudo naquela igreja, né? Ah, tá, não quero, qual é o seu problema? Resolve não. Mas não vê aqui, tu, ó, virou as costas, estava até precisando de uma ajuda a pessoa. Eu acho que fica difícil, né? Então, como é fazer amigo? Então, ó, vamos fazer amigo. E a grande oportunidade de fazer amigo é quando vem na tua igreja. Porque veio na tua casa.
Aí tu vai lá e ó. E aí, ó, Deus abençoa. Então constitua amigos. Eu tenho sido muito abençoado com as amizades que eu tenho. Eu tenho recebido coisas que com dinheiro eu não conseguiria jamais. Entendeu? Por causa do quê? Do Evangelho, da palavra de Deus. Agora mesmo eu estava na UPA, ele estava com essa pessoa morrendo, filho lá na UPA. Estava lá. A gente estava lá na fila lá. Mas chegou a menina que é nossa amiga, já teve aqui na aula certa vez, nos conhece, e pegou e tomou a frente, ó. Tomou a frente e cuidou de tudo isso. Precisando, pode ligar para mim. Tá? Então, ela veio aqui, André, ela assistiu a aula com a gente. Então, uma pessoa que nos ajudou aqui. Quando eu chego no lugar, eu tenho pessoas amigas que eu constituí essa amizade com a palavra de Deus, com o meu testemunho de homem íntegro e honesto, que é o que a gente tem que ser. Andar de cabeça erguida, comprar e pagar, não tratar ninguém mal, entendeu? Procurar falar do amor de Deus de maneira educada, sem querer humilhar ninguém. Aí, meu irmão, você constitui. Aí eu fico pena das pessoas que dentro da igreja tem um amigo e discute, e fica com raiva, com ódio da pessoa. Aí sai até da igreja com raiva de A e de B. Para onde vai essa pessoa que saiu? Vai para o inferno. Se não voltar para se reconciliar, se Deus não fizer um trabalho naquela vida, vai para o inferno. Porque você tem que honrar a amizade que Deus te deu. Deus te colocou aqui, é para dar crescimento aqui. Sabe por que Deus te trouxe aqui e colocou aqui? Porque isso aqui é muito pequeno. E Ele sabe que você pode fazer isso aqui aumentar. E aí Ele te trouxe para cá. Porque Ele acredita em você. Ele confia em você. E Ele sabe que você tem condição, capacitado pelo Espírito Santo, de fazer isso aqui se tornar uma grande mansão aqui nessa nova descoberta. A gente pode comprar um grande terreno aqui, construir uma grande igreja para a glória de Deus. Então você pode fazer isso, é vocês que vão fazer isso. Somos nós juntos que vamos fazer isso. Por quê? Porque Deus nos plantou nesse lugar para que a gente crescesse e frutificasse. Amém? Então, ó, de maneira que assim, ó, aqui ouvir e ver tudo, seja melhor que portanto, não é de causar admiração a ver tantos crentes frios, infrutíferos e raquíticos dentro da igreja. É de se admirar vermos pessoas que acham tempo para ler, ouvir e ver tudo, mas não acham tempo para o quê? É necessário lermos outras coisas. É necessário lermos outras coisas úteis ao nosso conhecimento, mas devemos tomar mais tempo com a Escritura. É por esta razão que o Senhor se dirigiu a Israel com as seguintes palavras: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém? Está lá em Oséias 4:6. Sigamos, portanto, o conselho do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você pode ler o jornal? Pode ler uma revista? Pode, desde que seja uma revista seja decente, né? Vai ler uma revista pornográfica. Você pode ler o jornal, você pode ler várias coisas. Pode ler o que você quiser. Você só não pode dedicar mais tempo a outras coisas mais do que a Bíblia. Você tem que dedicar mais a Bíblia. Tá? E entenda que vai haver vários empecilhos para que você não leia ela, até da sua própria carne. Você vai ler, o sono pega você. Você deve estar morrendo de sono. Eu fui ler a Bíblia lá estudar, mas era tarde e o sono me pegou. Aí quando o sono me pegou, eu fui lá para enviar um vídeo que tinha. Quando eu vi o vídeo lá, aí quando eu vi o vídeo lá, teve um negocinho lá, daqui a pouco o sono que eu estava lá dentro, quando eu fui ler a Bíblia, eu mexi no computador assim um pouquinho, daqui a pouco, cadê o sono? Ao filho, olha, a cara como é triste, a bicha, o sono foi embora. Essa que eu falei contigo, eu sentei, acessei a Bíblia no computador e fiquei lendo que eu estava lendo lá dentro. E ele não é que eu li, não dormi não. E a carne, ela quer as coisas contrárias à vontade de Deus. Aí você tem que vigiar com ela para submeter ela à vontade de Deus. É subjugar ela. Foi isso que Jesus fez. Jesus subjugou o seu corpo humano. Era a oração dele, então se ora orando ali, ó. 40 dias de fome no deserto, comunicação com o Pai, leitura da palavra. Ele subjugava o corpo humano dele, santificando o seu corpo para o sacrifício que seria dado por ele.
Amém, igreja? Então entendamos que é necessário, tá bom? Embaixo, ó. Terminou, né? Terminou? 9 horas? Pronto, então a gente parou aí. A gente vai começar a semana que vem, marca aí. Meu secretário Naldo. 3.3. Leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Pastor. Né? Oi. Sim. Essas folhas que eu dei para vocês aí, ó, escuta bem. Aí vocês